Pessoal, atenção! Temos notícias emocionantes direto do coração da África. Imaginem explorar um rio remoto e misterioso, um lugar onde poucas pessoas já se aventuraram. De repente, suas redes trazem algo realmente surpreendente. Um peixe diferente de tudo que já foi visto nessas águas. Os cientistas estão em polvorosa, e com razão. Eles descobriram oficialmente uma nova espécie, e é de cair o queixo. Essa criatura ganhou um apelido assustador, o peixe-vampiro africano. Que descoberta incrível! Isso só prova que a natureza ainda guarda muitos segredos para desvendarmos, não é mesmo? Dá vontade de sair por aí e explorar cada cantinho do nosso planeta. Agora, você deve estar se perguntando por que peixe-vampiro. Bem, tudo se resume aos seus dentes incríveis. Estamos falando de presas impressionantes, longas e afiadas, perfeitas para agarrar suas presas. Não são aqueles dentinhos que a gente vê em muitos peixes. Não, não! Essas são armas de verdade, feitas para uma vida de predação. A descoberta aconteceu durante uma pesquisa recente sobre biodiversidade. Os pesquisadores estavam catalogando as espécies em um afluente pouco explorado de um importante rio africano. Eles sabiam que a área era rica em vida, mas nunca esperaram encontrar um predador como este. É um lembrete de que, mesmo no século XXI, ainda podemos encontrar animais grandes e totalmente desconhecidos. É uma prova da força da natureza. Este peixe não é apenas mais uma entrada num livro de biologia. É uma maravilha da evolução, viva e pulsante. Encontrar um novo peixe predador dessa natureza é sempre emocionante. Nos diz muito sobre a saúde do ecossistema e levanta milhares de perguntas para os cientistas investigarem. Como ele desenvolveu essas características incríveis? Qual é o seu papel exato na cadeia alimentar? Esses são os mistérios que impulsionam a exploração e a pesquisa. As comunidades locais, que vivem ao lado desses rios há gerações, podem até ter suas próprias histórias ou nomes para essa criatura, anteriormente desconhecida do mundo científico, o que é fascinante. Os primeiros relatórios estão chegando, e a empolgação é palpável. Cada nova informação adiciona uma peça ao quebra-cabeça. Pensem bem, um peixe com uma aparência tão impressionante, escondido até agora. É como encontrar um novo dinossauro, só que ainda nadando em nossos rios. Essa descoberta, sem dúvida, levará a mais expedições. Mais pesquisas serão financiadas para entender esse animal incrível. E, claro, nos dá um motivo para nos maravilharmos com a diversidade da vida na Terra. É um dia fantástico para a ciência e para quem ama a vida selvagem. Temos muita sorte de testemunhar essas descobertas. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse peixe-vampiro africano. Sua característica mais marcante, como já dissemos, são os dentes. Estamos falando de duas presas excepcionalmente longas, parecidas com caninos, que se projetam de sua mandíbula inferior. Não são só para enfeite, são ferramentas de caça sérias. Quando o peixe fecha a boca, essas presas se encaixam em sulcos especiais na mandíbula superior. Imaginem só, é uma adaptação incrível. O resto de seus dentes são menores, mas ainda afiados como agulhas, projetados para agarrar presas escorregadias. Esse conjunto de dentes o torna um caçador extremamente eficiente, capaz de abater peixes surpreendentemente grandes em relação ao seu próprio tamanho. A força dessa mordida deve ser imensa. Além da dentição formidável, o peixe em si é uma criatura elegante e poderosa. Os primeiros espécimes sugerem que ele pode crescer até cerca de 50 centímetros de comprimento. É um tamanho considerável para um predador de água doce. Seu corpo é alongado e musculoso, construído para velocidade e emboscadas. As escamas são relativamente pequenas e compactas, dando-lhe um perfil aerodinâmico. A coloração parece variar, mas a maioria dos relatos descreve um padrão escuro e manchado. Isso forneceria uma excelente camuflagem nas águas turvas que ele habita.
Suas nadadeiras são bem desenvolvidas, principalmente a caudal, que lhe dá impulsos poderosos na água. Ele provavelmente usa rajadas rápidas de velocidade para capturar suas refeições. Agora, onde exatamente vive esse predador incrível? A descoberta inicial foi feita em um sistema fluvial remoto e de fluxo rápido na África Central. Estamos falando de áreas com densa vegetação suspensa. Esses rios costumam ter águas escuras, tingidas de marrom pelos taninos das folhas em decomposição. O leito dos rios é uma mistura de pedras, areia e troncos submersos. Esse ambiente complexo oferece muitos esconderijos para um predador de emboscada. Ele parece preferir trechos do rio com boa cobertura, o que lhe permite se esconder antes de atacar presas desavisadas. As condições da água, como temperatura e níveis de oxigênio, ainda estão sendo estudadas para entender suas necessidades precisas. O próprio habitat apresenta muitos desafios. Há fortes correntes para lidar e a visibilidade pode ser extremamente limitada às vezes. Outros predadores, como peixes maiores, crocodilos e aves pescadoras, também compartilham essas águas. Portanto, o peixe-vampiro africano evoluiu para ser um mestre em seu domínio. Sua camuflagem, velocidade e, claro, aqueles dentes incríveis contribuem para sua sobrevivência. Entender seu habitat é crucial. Nos ajuda a saber onde procurar por mais indivíduos e nos diz o que precisa ser protegido para garantir que essa espécie prospere por gerações. Este ambiente moldou todos os aspectos de seu ser. Então, como é a vida do peixe-vampiro africano? Bem, ele é um predador nato. Sua dieta principal consiste em outros peixes. Usando aquelas presas incríveis, ele não apenas mordisca. Acredita-se que ele ataca com velocidade impressionante, empalando sua presa com aqueles dentes longos. Isso garante uma pegada firme, mesmo em peixes que lutam para escapar. É provável que seja um caçador de emboscada. Ele espera pacientemente entre raízes submersas ou pedras. Então, quando um peixe menor passa nadando, bam! Ele lança seu ataque. Esse método economiza energia e o torna um caçador muito eficaz em águas onde perseguir presas pode ser difícil devido a detritos ou pouca visibilidade. É um jogo mortal de espera. Ainda estamos aprendendo sobre seus outros comportamentos. É um caçador solitário ou às vezes caça em grupos. Observações iniciais sugerem que ele é principalmente solitário, especialmente os adultos maiores. Isso faz sentido para um predador de emboscada que depende de furtividade. Os peixes jovens podem ser mais gregários para a proteção. Há também a questão de seus padrões de atividade. É mais ativo ao amanhecer e ao entardecer, como muitos outros predadores, ou caça ao longo do dia quando surgem oportunidades. Os cientistas esperam usar câmeras subaquáticas e tecnologia de rastreamento para responder a essas perguntas. Cada informação revela mais sobre sua vida secreta. Adaptações são essenciais para a sobrevivência, e este peixe tem algumas brilhantes. A camuflagem manchada de que falamos é crucial. Ela permite que o peixe se misture perfeitamente com a luz e as sombras do leito do rio. Seu corpo aerodinâmico é perfeito para as rajadas súbitas de velocidade necessárias para capturar presas ágeis. Aquelas presas enormes não servem apenas para capturar comida, mas potencialmente também para defesa, embora sua principal defesa seja provavelmente sua capacidade de se esconder. Ele também pode ter sentidos altamente desenvolvidos, talvez um olfato apurado ou a capacidade de detectar vibrações na água. Isso o ajudaria a localizar presas em condições de pouca luz. Essas adaptações o tornam perfeitamente adequado ao seu ambiente. Pense na pressão para sobreviver em um ecossistema tão dinâmico. O peixe-vampiro africano evoluiu para ser um caçador de primeira linha em seu nicho específico. Ele precisa ser mais rápido, mais esperto ou melhor armado do que sua presa, e precisa evitar se tornar presa.
Essas adaptações são o resultado de milhões de anos de evolução. Cada característica, da ponta de suas presas ao movimento de sua cauda, tem um propósito. É uma máquina viva finamente ajustada, perfeitamente projetada para seu papel no mundo subaquático. Estudar essas adaptações nos dá insights incríveis sobre os processos de seleção natural, um campo verdadeiramente fascinante para qualquer biólogo. A descoberta do peixe-vampiro africano é extremamente significativa para a ciência. Primeiramente, destaca que a biodiversidade do nosso planeta ainda está longe de ser totalmente catalogada. Mesmo em continentes relativamente bem estudados como a África, novas e surpreendentes espécies podem aparecer. Cada nova espécie adiciona uma peça ao complexo quebra-cabeça da vida na Terra. Isso nos ajuda a entender os caminhos evolutivos. Como essa dentição tão especializada evoluiu? Existem outras espécies relacionadas esperando para serem encontradas? Essas são as perguntas que impulsionam a pesquisa biológica. Este peixe fornece um novo estudo de caso para ictiólogos, os cientistas que estudam peixes, em todo o mundo. Seu papel no ecossistema local também é uma área crítica de estudo. Como predador, o peixe-vampiro africano provavelmente desempenha um papel importante na regulação das populações de suas presas. Ao manter essas populações sob controle, ele contribui para a saúde e o equilíbrio geral do sistema fluvial. Entender suas preferências alimentares e taxas de sucesso na caça ajudará os ecologistas a modelar a cadeia alimentar com mais precisão. Essas informações são vitais para o planejamento da conservação. Se um predador importante desaparece, pode haver efeitos negativos em cascata por todo o ecossistema. Portanto, proteger este peixe significa proteger a intrincada teia da vida que ele sustenta. Além disso, essa descoberta pode estimular os esforços de conservação. Quando uma nova e empolgante espécie como esta é encontrada, muitas vezes atrai a atenção do público. Essa maior conscientização pode levar a um maior apoio para a proteção de seu habitat. Os rios da África Central enfrentam inúmeras ameaças, incluindo poluição, desmatamento, levando ao assoreamento e pesca predatória. Ao destacar a vida selvagem única que esses rios abrigam, podemos fortalecer os argumentos para sua preservação. O peixe-vampiro africano pode se tornar uma espécie bandeira. Sua imagem feroz pode capturar a imaginação e inspirar as pessoas a se preocuparem com a saúde desses preciosos ecossistemas de água doce. É um símbolo poderoso. Concluindo, encontrar o peixe-vampiro africano é mais do que apenas uma manchete emocionante. É um lembrete profundo das maravilhas que ainda estão escondidas sob a superfície da água. Enriquece nossa compreensão da vida aquática e das incríveis adaptações que a evolução pode produzir. Ressalta a necessidade urgente de explorar, entender e proteger os ecossistemas frágeis do nosso planeta. Esta maravilha com presas é uma prova da natureza selvagem, uma criatura que prosperou em segredo e agora nos oferece um vislumbre da história contínua da vida. Que descoberta absolutamente fantástica! E uma verdadeira joia para a comunidade científica e para todos nós que nos maravilhamos com o mundo natural ao nosso redor.